Graça e paz do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos, para todos aqueles que estão nos acompanhando nesse culto, que o Senhor possa abençoar, proteger sua casa e a sua família. E ainda a gente continua em quarentena, em isolamento social, e sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus está à frente de todas as coisas. Temos orado para que isso possa cessar o mais rápido possível, temos orado pela sua vida, temos clamado a Deus pela vida da Igreja Memorial, pelo todos os nossos irmãos, irmãs, familiares, amigos, para que o Senhor possa nos livrar deste vírus, para que o Senhor possa nos livrar desta peste, assim como o Senhor livrou Israel, sejamos nós também guardados em nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, que o teu dia seja um dia de paz, de tranquilidade, um dia no qual você possa sentir o toque do Espírito Santo e que você possa repousar no Senhor, descansar no Senhor, sabendo que Ele é o nosso Pai. Então vamos orar a Deus, e assim colocando nossas vidas e agradecendo a Deus por todas as coisas, pois Ele é o nosso Pai e como Pai tem nos abençoado e muito. Obrigado, Senhor Deus, por esse dia tão maravilhoso que o Senhor nos dá, mais um dia de vida, mas um dia em que podemos buscar a Tua face, um dia de esperança, um dia na qual, Pai, colocamos e depositamos diante de Ti o nosso coração, todas as nossas necessidades, o nosso clamor, e também, Pai, louvamos e glorificamos ao Teu santo nome, porque como Pai, o Senhor tem nos amparado, segurado, sustentado, nos colocado no colo, para poder nos ajudar a atravessar essa adversidade na qual nós estamos vivendo hoje. Portanto, Senhor, nosso Deus e maravilhoso Pai, que o Senhor possa abençoar cada um dos teus filhos, abençoar, Deus, essa família espiritual, Deus possa abençoar a cada um, ó Pai, e cercando-os com o teu cuidado e livrando-os para que nada possa atingir as suas casas. Repreenda todo o mal, repreenda de toda a doença, nos guarde, livra esta terra, Senhor Deus, de toda essa praga. E, ó Pai, rogamos a Ti, assim, o Teu favor, e que a Tua palavra possa alimentar os nossos corações nesses dias que nós estamos vivendo de isolamento. Portanto, que o Teu refrigério esteja sobre a nossa alma, e assim clamamos no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus, glorificar o nome do Senhor. Nós vamos louvar o Senhor, dizendo como é maravilhoso estar na presença do Senhor, como é bom louvar, como é bom adorar. Eu sei que nós estamos distantes há muito tempo, mas a nossa casa agora é o altar, o seu coração é o altar do Senhor. Então deixa Ele fazer morada.
te exaltar, te louvar, te adorar, te engrandecer. Senhor, aquilo que nós não entendemos, que foge do nosso controle, como essa pandemia, Senhor, como essa situação. Ó Pai, nós entregamos a Ti, pedimos misericórdia, ó Deus, de toda a terra do nosso país. Misericórdia, Senhor, das nossas autoridades. Misericórdia, Senhor Deus, do povo. Misericórdia dos necessitados, Senhor, daqueles que estão sofrendo, ó Deus, muito mais, Senhor, que estão sem recursos, que a Tua mão possa chegar e alcançar. Senhor, em nome de Jesus, eu também te peço pela Tua igreja, que agora, Senhor, seja tempo da Tua noiva voltar os olhos para Ti, o coração, Senhor. E, ó Pai, se unir a Ti em espírito e em verdade, Te buscar em espírito e em verdade, ser uma verdadeira adoradora, Senhor, ser a Tua noiva, Senhor, imaculada. Ó Pai, nós não sabemos o dia, a hora, mas nós vemos tantos sinais sobre a terra de que Tu estás perto, Senhor. Em nome de Jesus, aquieta a nossa alma, nosso coração, possamos ter paz nesse tempo. Ó Pai, que a Tua Shalom esteja conosco, Senhor. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado o Seu nome. Meus queridos irmãos, eu gostaria de compartilhar com você uma porção da Palavra de Deus, naquilo que Deus tem colocado no nosso coração, alimentado a nossa alma. Então eu gostaria de compartilhar com você também algumas verdades bíblicas. E eu gostaria que nessa verdade bíblica o Espírito Santo possa lhe trazer essa revelação, abrir os teus olhos, o teu entendimento para compreender o tempo em que estamos vivendo. Eu gostaria de ler, meus amados irmãos, em Romanos, capítulo 13, versículo 11. Romanos é onde o apóstolo Paulo vai tratar com aquela igreja de Roma, império, onde estava vivendo ali todos os perigos da perseguição, mas não só da perseguição, mas da idolatria, da corrupção, de toda a imoralidade, de todo o pecado que havia no meio daquela cidade. Então o apóstolo Paulo escreve para aquela igreja de Roma as seguintes palavras: vocês precisam fazer todas estas coisas porque sabem em que tempo nós estamos vivendo. Chegou a hora de vocês acordarem, pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. Meu querido, quando eu leio esse texto bíblico aqui, me veio à mente, me recordei do tempo quando eu era criança, menino, em que nós tínhamos que ir para a igreja. Acho que deve acontecer muito na casa de alguns irmãos que têm filhos pequenos. Eu era ainda junior, e quando a gente dorme, e quando chega essa hora de ir para o culto, quando chegava para a hora no culto, minha mãe ia nos acordar.
e balançava tanto que parecia que era um terremoto que estava acontecendo. Sacudia para acordar. Parecia que era um terremoto assim, de 7.0 na escala Richter. Mas só que a gente não acordava, a gente ficava assim, olhava, aí virava um pouquinho, porque parava de tremer, aí depois tinha que voltar e tremer de novo, o segundo terremoto lá, para ver se acorda. Até que tinha quase que virar a cama, e aí depois puxava o cobertor e acordava e tinha que levantar. Eu, quando olhei para esse texto bíblico, meu querido, a mensagem para nós, crentes deste século 21, é a mesma que nós precisamos ouvir, que Jesus transmitiu para aquela igreja em Roma. Nós precisamos acordar. Esse tempo que nós estamos vivendo da quarentena é onde Deus está sacudindo a igreja, é onde Deus está fazendo um terremoto espiritual na igreja, para que possamos acordar, para que possamos enxergar, compreender que Ele está nos chamando, porque Ele está pronto para voltar. Ele quer uma igreja viva, acordada, despertada. E, portanto, meu querido, entenda esta palavra de Deus. Quando está lá em Apocalipse, capítulo 3, Jesus Cristo escreve o seguinte para a igreja de Sardes. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tem achado íntegras as tuas obras na presença de meu Deus. Lembra-te, pois, de que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Meu querido, se a igreja estiver adormecida, ela jamais irá alcançar o mundo que está perdido, caótico, desesperado e precisando de uma resposta. Meu irmão, a Bíblia declara que toda a humanidade se encontra espiritualmente morta nos seus próprios pecados e delitos. Na verdade, neste tempo, a humanidade está se afogando num oceano de impurezas, de imundície, de lama e de pecado. E se essas pessoas não ouvirem o Evangelho, se essas pessoas não ouvirem a palavra de libertação do reino, o destino dela, o final destas pessoas serão o sofrimento ou a punição eterna no inferno. Você já pensou como isso é trágico? Você já pensou como isso vai ser terrível? E eu estou falando de pessoas que às vezes estão muito próximas de nós, nossos parentes. A esposa, o esposo, o filho, um irmão, uma irmã, os pais. E nós precisamos resgatar essas pessoas, essas vidas, porque elas são preciosas para Deus. Elas não foram feitas para o inferno. Elas foram criadas para os céus. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo afirmou o seguinte, que o castigo foi preparado para o diabo e os seus anjos, em Mateus 25, 41. Mas se essas pessoas não olharem para Jesus, se essas pessoas não aceitarem Jesus, elas estarão indo para este lugar terrível. A única maneira dessas pessoas saírem do inferno, a única maneira dessas pessoas saírem deste destino terrível é ouvirem falar de Jesus. E que Jesus tem uma alternativa, que Jesus tem uma resposta, que Jesus pode tirar, fazer com que elas escapem deste destino terrível. Se nós não falarmos para eles, meu querido, quem vai falar a eles nesse tempo que nós estamos vivendo? Deus nos colocou em isolamento para justamente comunicar, falar. É uma responsabilidade nossa de transmitir o Evangelho para as pessoas, para a nossa casa, para aqueles que são nossos conhecidos, para aqueles que têm contato conosco. Nós precisamos apresentar a essas pessoas e a falar com elas a respeito da graça salvadora e daquilo que Jesus tem para a vida delas. Então, portanto, meu querido, está na hora de acordar, chega de dar desculpas, ou tentar justificar-se, para que nós tenhamos até uma consciência adormecida, cauterizada. Se essas pessoas não conhecerem a verdade, elas não serão livres. Porque a Bíblia deixa bem claro a responsabilidade de cada um de nós. Livra-os que estão sendo levados para a morte, e salva os que cambaleiam, indo para serem mortos. Se disseres,
não soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Provérbios 24, 11 e 12. Meu querido, o tempo está curto. O tempo está breve. E é incompreensível o crente continuar brincando enquanto milhões de pessoas ao nosso redor estão morrendo, indo para o inferno. Não estou falando só da morte provocada por causa de um vírus, mas de toda e qualquer situação que leva uma pessoa à morte. E quando ela morre, se ela não conhece a Cristo Jesus, é terrível o destino dela. E Cristo está sacudindo a igreja para que ela possa compreender e entender esta verdade. Pessoas estão indo para a morte eterna. E os crentes, quando olham para o texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, é interessante, porque muitas pessoas olham para esse texto bíblico geralmente como uma palavra de salvação para o incrédulo, como se Deus estivesse falando para o incrédulo e chamando aquele incrédulo para abrir a porta do seu coração. Mas preste atenção, em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus Cristo estava falando para a igreja: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Se nós pensarmos exatamente no que Jesus está falando aqui, Jesus está falando o seguinte: estou batendo a porta do coração da minha igreja. Estou batendo na porta do coração daqueles que me conhecem. Jesus estava batendo lá na porta da igreja de Laodiceia. E aonde aquela igreja colocou Jesus? Aquela igreja colocou Jesus para fora dos seus corações, das suas vidas, das suas responsabilidades, dos seus compromissos e da sua vida diária. Jesus estava do lado de fora e ele estava batendo na porta. O que Jesus está falando? Acorda para que nós possamos voltar para os caminhos de Deus, porque muitas das vezes deixamos Jesus do lado de fora. E isso é muito triste, porque se olharmos para a realidade, muitas vezes Cristo está sendo desprezado, Cristo está sendo colocado em outro plano da nossa vida. E muitas das vezes, às vezes, agimos simplesmente por religiosidade. Uma religiosidade caduca, velha, envelhecida, cansada. Ou como diz o apóstolo Paulo, 2 Timóteo 3,5, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Meus queridos, esse tempo é de sacudir, onde Cristo está falando: arrependam-se, deixe que Jesus entre, Ele nos ama. Enquanto estivermos vivos, ainda é tempo de sermos uma vida usadas para a glória de Deus, porque um crente apático, frio, uma igreja fria, apática, nunca vai conseguir se transformar neste mundo. A testemunha que Jesus Cristo chamou a fim de nós sermos, porque seremos muito fracos diante deste mundo. Então, nós somos chamados para sermos uma testemunha de um Jesus que está vivo e ressurreto. A igreja se torna, então, um centro de tratamento espiritual, um centro de cura, um centro de avivamento, um ambiente na qual estamos numa batalha espiritual, aprendendo a guerrear espiritualmente, aprendendo a viver da palavra, a se alimentar da palavra, a olhar para essa palavra, a nos arrepender dos nossos pecados, a nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus, a colocarmos a nossa vida e falar com Ele: Senhor, tenha misericórdia dos meus pecados, limpa e purifica-me cada vez mais, vai me limpando, para que eu possa, Senhor Deus, ser instrumento nas suas mãos, instrumento de salvação, instrumento de avivamento, instrumento de cura, instrumento de paz, instrumento de amor, instrumento de harmonia para a tua obra, para a tua glória. Meu irmão, minha irmã, nós não somos um clube social de divertimento, entretenimento, de hipocrisia, de falsidade, de show. Meu querido, nós precisamos seguir a Cristo e não colocá-lo para fora. Nós precisamos obedecer a sua palavra e as suas ordenanças. Por isso que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Roma: acorda.
Temos que obedecer mais do que nunca a palavra de Deus. Precisamos colocar em prática na nossa vida as Escrituras. Nós ouvimos demais. Está na hora de viver aquilo que ouvimos. Tiago disse: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1:22. Devemos dar ouvidos à voz do Espírito Santo, acorda. Temos que dar ouvido à voz do Espírito Santo, arrependa-se. Temos que dar ouvido à voz do Espírito Santo, muitas vezes colocamos Jesus para fora. E quando nós nos alimentamos da palavra, quando ouvimos essa palavra, quando recebemos a palavra, isso é bom. Isso é bom. O arrependimento é um santo remédio para o crente. Isso é muito bom. Porque quando nós recebemos esse alimento, quando nós recebemos esse remédio, isso vai nos saciar, isso vai nos fortalecer, isso vai nos colocar de pé. E ali outras pessoas conhecerão a Jesus. Porque quando você está cheio de Jesus, você vai transmitir de Jesus. Quando você está cheio de Jesus, você vai falar de Jesus. E quanto mais cheio de Jesus, o Espírito Santo vai te dar mais ainda, para você compartilhar mais ainda. Por isso que nós precisamos viver a palavra. Porque muitas pessoas reclamam, murmuram, falam mal umas das outras, falam mal do governo, falam mal de tudo e de todos. Porque elas estão cheias disso, estão cheias de amargura, estão cheias de vaidade, de egoísmo, estão cheias talvez de traumas ou doenças e pecados. O arrependimento é o santo remédio. E quando nós estamos cheios de Jesus, transmitimos Jesus. Esse é o tempo em que Deus está sacudindo a igreja e falando: acorda, arrependa-se, olhe e volte para aquele que pode todas as coisas. Portanto, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Que o Senhor possa encher o teu coração da palavra dele e que essa palavra possa trazer luz, entendimento, esclarecimento, para que você possa compreender os ensinos espirituais e os princípios espirituais desta palavra. Vamos orar. Senhor, em nome de Cristo Jesus, fala e ministra no nosso coração a tua palavra. Revela, Senhor, alimenta, Senhor. Ó Deus, possamos acordar. Se é o tempo que o Senhor está sacudindo, porque a tua volta está muito breve, então que possamos acordar, Senhor. Ó Deus, possamos abandonar os nossos pecados, ou o coração duro, uma mente cauterizada. Mas, ó Pai, é o tempo de olharmos para as pessoas que também estão perdidas, e, ó Pai, com amor no coração, resgatá-las, levando-as, conduzindo-as a teus pés para irem aos céus. Portanto, Senhor, desperta-nos, aviva-nos e faz a tua obra no nosso coração. Encha-nos cada vez mais de ti, Senhor, pois queremos ser uma igreja cheia da tua presença. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse dia. Ó Deus, dai-nos da tua graça e repreenda-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe sua vida. Compartilhe esse vídeo, compartilhe da palavra de Deus com as outras pessoas, para que elas possam também ouvir da palavra, para que elas possam compreender essa verdade, para que elas também possam acordar, para que elas também possam despertar, porque a volta de Jesus está muito próxima, está mais perto do que nunca. É tempo de despertar. Então, que você possa levar essa palavra de Deus, compartilhe essa palavra de Deus com todas as pessoas que você conhece. Compartilhe pelo YouTube, pelo Facebook, pelas redes sociais. Fale de Jesus e essa palavra possa atingir a muitos corações e abençoar muitas vidas. Porque nós estamos vivendo esse momento de isolamento, mas muito breve isso vai acabar. Eu vou deixar um convite para você que está recebendo esses vídeos. Venha conhecer a melhor família espiritual aqui de Petrópolis. Venha conhecer a Igreja Batista Memorial. Esse é o convite que nós estamos fazendo para você. Venha celebrar, venha cultuar, venha ouvir falar de Jesus aqui neste local. Venha ouvir da palavra de Deus. Deixe que o Espírito Santo possa falar ao seu coração, alimentar a sua alma e trazer paz ao seu espírito. Deus abençoe cada um de nós e que nossa casa, nossa família seja guardada e que o Senhor possa guardar a nossa nação em nome de Jesus. Deus abençoe.